Oi, pessoal! Bora mergulhar num dos processos biológicos mais incríveis que existem, o ciclo menstrual. Mas esquece aquela ideia de que é só sobre menstruar. O que a gente vai ver aqui é uma verdadeira orquestra hormonal, super complexa e afinadíssima que acontece todo santo mês no corpo. E para começar, já vamos com uma pergunta que é quase uma provocação, sabe? Algo pra gente refletir de verdade. A menstruação é a meta final do corpo? Ou ela é, na verdade, um sinal de que o verdadeiro objetivo não foi alcançado? Guarda essa pergunta aí porque a gente vai voltar nela no final. Para entender o ciclo, a gente tem que começar de cima. E eu digo literalmente de cima, porque tudo, absolutamente tudo, é orquestrado por esse centro de comando aqui, o cérebro. Então, aqui tá o pulo do gato. O ciclo menstrual não é sobre menstruar. Ele é, na verdade, uma sequência de eventos super coordenada com um único e grande propósito: a ovulação. A menstruação, como a gente vai ver, é só um dos possíveis finais dessa história. Essa comunicação toda acontece pelo que a gente chama de eixo hipotálamo-hipófise-ovário, ou HH. Pensa nisso como uma cascata de comando, bem hierárquica. O hipotálamo, que é o grande maestro, libera um hormônio chamado GNRH. Esse sinalzinho viaja até a hipófise, que por sua vez libera outros dois hormônios, o FSH e o LH. E são eles que finalmente dão as ordens lá nos ovários para começar o trabalho de verdade. E olha que detalhe fascinante sobre o GNRH. Ele precisa ser liberado em pulsos, como se fosse um marca-passo. Se ele fosse liberado num fluxo contínuo sem parar, o sistema todo simplesmente desligaria. Essa característica é tão fundamental que a medicina usa isso. Remédios que liberam o GNRH de forma contínua são usados, por exemplo, para tratar a endometriose, porque eles basicamente pausam todo esse eixo hormonal. Incrível, né? Beleza, agora a gente desce para o palco principal de toda essa ação, os ovários. É aqui que os sinais que vêm lá do cérebro se transformam num verdadeiro drama mensal de seleção, crescimento e muita competição. E só para ter uma ideia da escala disso, uma pessoa nasce com cerca de 1 a 2 milhões de folículos. Folículos são as estruturazinhas que guardam os óvulos. É um estoque, gigantesco de potencial. Mas olha só que loucura a queda. Na época da primeira menstruação já só restam uns 300 mil. Milhares e milhares se perdem todo mês num processo natural chamado atresia, isso antes mesmo do primeiro ciclo começar. É o corpo o tempo todo selecionando e descartando, sabe? E essa seleção toda nos leva a uma analogia que os médicos adoram usar, que é de uma corrida de Fórmula 1. A cada ciclo, vários folículos começam a crescer, eles entram na pista, mas só um, aquele mais bem preparado, que responde melhor aos hormônios, se torna um folículo dominante e continua na corrida para chegar na ovulação. Tá, e como esse folículo campeão produz o principal hormônio da primeira fase, o estrogênio? Através de um trabalho de equipe fantástico, conhecido como a teoria das duas células. Funciona assim. As células de fora, da teca, respondem ao LH e transformam colesterol em androgênios. Daí, esses androgênios passam para as células de dentro, da granulosa, que com o estímulo do FSH, usam uma enzima para converter esses androgênios em estrogênio. É uma pequena fábrica hormonal perfeita funcionando a todo vapor. Conforme esse folículo dominante vai crescendo, ele produz mais e mais estrogênio. E é aqui que acontece uma coisa mágica. Quando os níveis de estrogênio ficam bem altos e se mantêm assim por um tempo, eles viram o jogo. Em vez de inibir o cérebro, eles passam a estimulá-lo, como se ligassem um interruptor que dispara o evento mais dramático de todo o ciclo. E esse evento é o pico de LH. Como o gráfico mostra, não é um aumentozinho, é uma explosão, uma liberação massiva de hormônio luteinizante. É esse pico que serve como gatilho final. E umas 36 horas depois desse pico, a ovulação acontece. O folículo se rompe e libera o óvulo. E o que acontece com a casca do folículo que ficou para trás? Ele não vai para o lixo, não. Ele se transforma no corpo lúteo, que é basicamente uma glândula endócrina temporária. E a missão principal dele é produzir progesterona. E o nome já diz tudo, né? Progesterona, ou seja, a favor da gestação. Ok, enquanto esse drama todo tá rolando lá nos ovários, tem outro órgão trabalhando quietinho, se preparando diligentemente para o grande evento, o útero. Ele responde diretamente aos hormônios que os ovários estão produzindo.
E essa analogia da cama de hotel é simplesmente perfeita. O endométrio, que é a camada de dentro do útero, está sendo arrumado nos mínimos detalhes para receber um possível embrião. Precisa ser o ambiente mais perfeito e acolhedor possível. O endométrio passa por duas fases principais. Na primeira metade do ciclo, quem manda é o estrogênio. Ele faz o endométrio proliferar, ou seja, crescer e engrossar. Depois da ovulação, a progesterona assume o comando. Aí, na fase secretora, ela transforma esse endométrio, deixando ele super nutritivo e receptivo, prontinho para uma possível implantação. E agora a gente chega no ponto de decisão. Depois de toda essa preparação minuciosa, o ciclo se depara com uma encruzilhada. Só existem 2 resultados possíveis. Esse quadro resume tudo perfeitamente. Se rolar gravidez, o embrião começa a produzir um hormônio chamado HCG. O HCG funciona como um sinal de resgate para o corpo lúteo, dizendo para ele: "Ei, continua aí produzindo progesterona, precisamos de você". Mas, se não tiver gravidez, não tem sinal de HCG, e aí o corpo lúteo tem tipo um prazo de validade de uns 14 dias. Sem o resgate, ele se degenera e os níveis de progesterona e estrogênio caem drasticamente. E é essa queda hormonal brusca que dispara a menstruação. Pensa bem, não é um evento ativo do corpo, é uma consequência direta da retirada dos hormônios. A falta de progesterona faz os vasos sanguíneos do endométrio se contraírem, cortando o suprimento de sangue. E sem sangue e nutrientes, aquela camada que foi tão cuidadosamente construída simplesmente se desfaz e é eliminada. E isso nos traz de volta, e de um jeito bem forte, para a nossa primeira pergunta. Essa citação resume a perspectiva fisiológica de uma forma poderosa. Todo esse processo, toda essa elegância hormonal, toda essa preparação foi feita com um objetivo: gerar uma vida. A menstruação não é o objetivo, ela é o resultado do objetivo não ter sido alcançado. É a demolição do ninho que foi preparado, mas que no fim não foi ocupado. Uma perspectiva que, sinceramente, muda tudo sobre como a gente enxerga esse ciclo mensal.